Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 30 de abril de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. No mesmo instante, o paralítico se levantou diante de todos e, tomando o leito em que estivera deitado, voltou para sua casa, rendendo graças a Deus. Lucas 5:25. Meta do mês: combater o egoísmo, apego aos bens materiais. Sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes. Lacordaire, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia. Lembra-se que os bens terrenos que estão sob a tua tutela pertencem a Deus. Sugestão para sua prece diária: prece pelos parentes e pessoas que nos são queridas. Graças a Deus, bondoso Jesus, benfeitores amigos, nós somos gratos por estar conosco. Somos gratos, Jesus, pela nossa família, pelos nossos amigos, por todas aquelas pessoas que amamos e por aquelas pessoas que também nos amam. Que o seu amor possa envolver a todos nós. Graças a Deus. Meus amigos, vamos para a nossa vinheta. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é dia da desobsessão em nossa casa espírita a partir das 8 horas da noite. Então, você é o nosso convidado. Sempre lembramos aos amigos que é importante chegar mais cedo, porque 7:55, o portão de nossa casa espírita é fechado. E se você chegar e encontrar o portão fechado, faça uma prece e retorne para o seu lar. Meus amigos, a Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Ceareiros de Volta, escrito pelo médium Valdo Vieira, ditado por diversos espíritos. Estamos lendo o livro por ordem sequencial alfabética dos espíritos. Hoje, a mensagem é do espírito Carlos Lomba. Espíritas pela segunda vez. O número dos reencarnados detentores de conhecimento anterior do Espiritismo aumenta e aumentará a cada dia. Quanto mais a individualidade consciente mentalize o mundo espiritual numa vida física, mais facilidade obtém para lembrar-se dele em outra. A militância doutrinária, o exercício da mediunidade ou a responsabilidade espírita vincam a alma de profundas e claras percepções que transpõem a força amortecedora da carne. Os princípios espíritas, a pouco e pouco, automatizar-se-ão no cosmo da mente através de reflexos morais condicionados pela criatura, assentados no sentimento intuitivo da existência de Deus
e no pressentimento da sobrevivência após a morte que todos carregam no uno do ser. Daí nasce o valor inapreciável da leitura, da meditação e da troca de ideias sobre as verdades que o Espiritismo encerra e a sua consequente realização no dia a dia terrestre. Estudar e exercer as obrigações de caráter espírita é construir para sempre, armazenar para o futuro, libertar-se de instintos e paixões inferiores, rasgar e ampliar horizontes e perspectivas que enriquecem, que enriqueçam as ideias inatas destinadas a se desdobrarem quais roteiros de luz na época da meninice e da puberdade, na existência próximas. A maior prova da eternidade do Espiritismo nos caminhos humanos é essa consolação, repetindo, é essa consolidação de seus postulados na consciência de vida em vida, de século em século, esculpindo a memória, marcando a visão, desentranhando a emotividade, sulcando inteligência e plasmando ideias superiores nos recessos do espírito. A Terra recepciona atualmente a quinta geração de profitentes do Espiritismo, composta de número maior de criaturas que receberão a responsabilidade espírita pela segunda vez. Esse evento de suma importância na espiritualidade reclama vigilante dedicação dos pais, mais viva perseverança dos médiuns, mais acentuadas abnegação dos evangelizadores da infância, maior compreensão de todos. Um exemplo de alguém, uma página isolada, um livro que se dá, um fato esclarecedor, uma opinião persuasiva, uma contribuição espontânea, erigir-se-ão, muita vez, por recurso mais ativo na excitação dessas mentes para a verdade, catalisando-lhes as reações de reminiscências adormecidas que ressoarão à guisa de clarins na acústica da alma. Amigo, o Espiritismo é a nossa causa comum. Auxilia os novos, velhos mergulhadores da carne. Divide com eles os valores espirituais que possuis. Oferece-lhes a certeza de tua convicção, a alegria de tua esperança, a caridade de tua ação. Se eles dessem à tua procura, é indispensável recordes que esses companheiros reencarnantes contigo e o teu coração junto deles serão conhecidos na vida maior por muitos se amarem. Meus amigos, então tivemos aí a comunicação do nosso irmão, o espírito Carlos Lomba. Espíritas pela segunda vez. Eu não havia pensado nesse tipo de conversa, né? E é muito interessante que, como já estamos aí, provavelmente, eu não lembro aqui, não me recordo em que ano que foi escrito esse livro, mas provavelmente foi lá para a década de 50. Então, hoje, provavelmente, nós já estamos com a sexta, sétima geração do conhecimento espírita.
E muitos espíritas estão reencarnando não mais pela segunda vez, mas talvez aí pela terceira vez, como espírita. Porque é preciso forjar o trabalho da reforma íntima. É essa a grande missão nossa aqui na Terra, de sermos melhores. E a doutrina espírita, ela vem esclarecer para todos nós a nossa vida, vem tirar o véu, vem colocar por cima do telhado aquilo que era dito às escondidas. Porque os princípios espíritas já estão se envolvendo em diversos agrupamentos religiosos, nos meios católicos, nos meios evangélicos. Os pilares da doutrina espírita já estão nesses ambientes. Queiramos ou não queiramos, já está lá. Então, vai cumprir aquilo que está escrito no quase que ali na capa, né, na folha de rosto do livro dos Espíritos, que a doutrina espírita iria permear todos os grupos religiosos. Então, esses princípios espíritas já estão, pouco a pouco, automatizando-se dentro dos grupos. É claro que existem, como sempre existiu, espíritos que vão reencarnar com o objetivo de destruir obras, né? De destruir agrupamentos religiosos, de falsificar a doutrina. Assim como por muito tempo falsificou e ainda se falsifica em agrupamentos religiosos a doutrina do Cristo, destoando o Cristo histórico que nós conhecemos, que nós estudamos, que está nos evangelhos. Então, é importante nós buscarmos a, o estudo cada vez mais. E aqui, meus amigos, o espírito Carlos Lomba, ele coloca a importância do pai e da mãe, a importância dos evangelizadores, a importância dos instrutores, a importância dos médiuns nessa tarefa de evangelização do espírito, de estar ali colocando na cabeça, na mente daquelas criancinhas que estão chegando na casa espírita, das mãezinhas que estão vindo pela primeira vez, de cada um esses conceitos de libertação do espírito, mas acima de tudo, de afastar as paixões inferiores, de rasgar e ampliar os horizontes, perspectivas que façam com que a gente fique meio que robotizado diante do que se coloca por aí, para que a gente de fato não mude. Então, vem também essa força por trás. Num livro que eu li do Dr. Inácio Ferreira, não me recordo agora o nome dessa obra, ele diz que também no plano espiritual existem agrupamentos comandados pelas trevas para poderem falsear as obras espíritas. E aqui não somente as obras espíritas, mas existem muitas pessoas que reencarnam para ir para um centro espírita, chega lá, o objetivo dele é destoar da casa espírita, mas também ele pode nascer como padre, como freira, como pastor, como bispo, em diversos agrupamentos religiosos, e ali ele vir com essa mentalidade de destruir o evangelho de Jesus. Tem muita gente assim. E se nós formos analisar, tem muito mesmo. Então é importante a gente estar atento a esses mecanismos das trevas que insistem em criar em nós uma pontinha de dúvida. Vou colocar uma dúvida no José. E aí essa dúvida vai disseminando ali entre os trabalhadores, vai criando, e ela vai criando corpo dentro da estrutura, até vir a destruir a obra do Cristo. Então, meus amigos, a terra tem recebido esses trabalhadores. Há relatos do mundo espiritual que
Eu não sei dizer em qual obra, em que livro que está escrito isso, mas a gente sempre tem escutado, tanto de Valdo Franco, que é um dos médiuns mais respeitados, mas tem muitos outros médiuns também respeitados pelo Brasil, que retratam que nós estamos vivendo uma era agora, nesse momento, que vai descer das paragens celestes, das paragens regeneradas, espíritos de alta envergadura moral, uma quantidade aí mais ou menos de 200, que estarão conosco, nos auxiliando nesse processo de reajustamento da Terra. Sabemos que a Terra já entrou no processo de regeneração dela. Vários livros do Divaldo Franco falam dessa questão. Nós temos o livro Jornada dos Anjos, que trata isso com o advento do Espiritismo. A Terra começou a passar pelo processo de regeneração até 1850 e pouco. As pessoas continuavam reencarnando, reencarnando, reencarnando. Com o advento da doutrina espírita, essas pessoas que não melhoram, elas já não conseguem mais reencarnar na Terra. Elas já estão sendo exiladas, indo para um outro orbe, preparado exclusivamente para acolher esses espíritos que são oriundos da Terra e também de outros sistemas solidários àquele planeta que se construiu para isso. Então, esses espíritos estão vindo tanto dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Protestante, dentro da Igreja Evangélica, dentro da doutrina espírita, dentro dos terreiros de Umbanda, do Candomblé, em todas as fontes e forças políticas, forças teológicas, forças filosóficas, vêm esses irmãos para poder auxiliarem a humanidade terrena no seu progresso. E segundo fofoca espiritual que a gente teve aí, a Maísa contando para nós de uma fala de Divaldo, eu não vi o Divaldo falar, né? Mas a Maísa falando num dos seus gravações que Divaldo foi ao Vaticano para um encontro com o Papa. Quando ele vai saudar o Papa, Joana de Ângeles estava ao seu lado e disse para o Divaldo: o Papa Francisco, esse faz parte do grupo dos 200. Então, são irmãos que estão vindo com o objetivo de mudança, de reestruturação daquilo que não dá mais, de ajustamento da humanidade para o progresso, para a evolução. Aqueles que insistem em brecar, em frear, com ideias antigas, que não têm mais sentido, esses não vão conseguir avançar muito. Assim que eles desencarnam, vão começar, ou reencarnam aqui ainda com mais uma chance, mas muitos já estão sendo exilados para outro mundo. Falei demais, mas assim, muito tempo, mas quando você for dar um presente, como diz sugere aqui o nosso irmão, dê um livro, dê algo que vai auxiliar o irmão no seu melhoramento. Eu, por exemplo, adoro livros, né? Aqui eu não gravo o ambiente onde eu estou, mas em cima da mesa aqui, quase mal dá para colocar o computador, de tanto livro que tem, né? Então, é interessante termos livros, né? Porque o Espiritismo é a nossa causa comum. Graças a Deus, bondoso Jesus, benfeitores amigos, nós colocamos nesse instante em tuas mãos, Jesus, todas as lideranças religiosas de todos os meios religiosos. Colocamos acima de tudo os espíritas, para que possam compreender o quão são importantes nos processos de evangelização, no processo da reforma íntima. Colocamos em tuas mãos, Jesus, os pastores, os padres, os bispos, todos aqueles que têm agrupamentos religiosos, que coordenam agrupamentos religiosos.
os nossos irmãos dos terreiros, do candomblé, da Umbanda, os nossos irmãos judeus, muçulmanos, budistas e diversos outros agrupamentos religiosos, para que de fato possamos viver o amor, viver a fraternidade, viver a bondade. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.